Você sabe o que fazer se encontra no seu caminho, no centro da sua cidade, uma mulher em surto arrastando a filha pequena? Sabe? Não? Então fica aqui que eu vou te explicar já já. Mas antes, meu nome é Thiago Rodrigo, sou médico psiquiatra e estou aqui no YouTube para poder ajudar todas as pessoas, e familiares que têm esquizofrenia e outras psicoses. É o único canal, praticamente no mundo, dedicado exclusivamente para os transtornos psicóticos. Então, se você ainda não curtiu, curta, compartilhe, comente, clique aqui no sininho, se inscreva, porque você vai me ajudar muito que o YouTube entenda a importância do canal e consiga levar para mais e mais pessoas para juntos salvarmos vidas. Beleza? Então, preciso de você, ok? E, para não perdermos mais tempo, imagina só, gente, você vê uma pessoa ali em surto, falando, gritando que a filha está sendo sequestrada, só que ela começa a arrastar a filha do nada e aparentemente quer arremessar a filha. Como é que você faz? Como é que lida com isso? Então, vamos ver agora essas imagens e eu vou comentar ponto por ponto ali o que está acontecendo, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Beleza? Então, solta aí as imagens. A história chamou a atenção dos transeuntes aqui da Praça Rui Barbosa e também dos comerciantes da região central de Curitiba. Sexta-feira 13. Olha as badaladas, escuta aí. Uma mãe acaba gritando por socorro, socorro, me ajuda, a filha está sendo sequestrada. E ela arrastava a criança aqui pela rua André de Barros. Vocês viram essa parte interessante do início, onde o repórter fala que no centro, da cidade de Curitiba, a mãe começou a gritar, socorro, socorro, porque estão sequestrando a minha filha. Vocês viram que isso até então é algo plausível, gera um desespero muito grande. Você viu que a mãe começa até a arrastar a criança. Então você vê que tem ali alguma coisa realmente errada. Obviamente que dá para saber se é esquizofrenia ou psicose, se realmente está acontecendo, mas é algo que chama bastante atenção e que acaba sendo algo de interesse público. Vamos continuar para ver o que realmente aconteceu. Ela dobrou exatamente aqui onde nós estamos entrando. E aí, segundo informações do higienizador do tubo, esta mulher, ela pega a mochila e joga por cima aqui desta grade. Pega o celular também e arremessa, atira o celular. Ela tentou fazer isso também com a filha, a garotinha de apenas 5 anos de idade. Na primeira vez, ela não conseguiu. Na segunda vez, quando ela tentou jogar novamente a criança, o higienizador chegou rapidamente, pegou a criança e aí acionou a polícia. Olha só, a polícia veio até o local, agora a Guarda Municipal está aqui também e a gente vai acompanhar o desfecho de toda essa história. Vocês viram? Olha o que aconteceu. A mãe, vendo, estava tendo uma certeza que estava sendo perseguida, que estavam querendo sequestrar a filha, fazer uma maldade. Ela sai arrastando a criança e ela vê, um lugar ali, um lugar assim fechado e tudo, e joga a bolsa, joga celular, e ela teve a tentativa de jogar a criança, Mas o intuito, até então, era no sentido de proteção. Ela estava querendo, naquele meio dela, proteger a criança. Isso na visão, no mundo dela daquele momento. Mas a população, a galera que estava passando perto, viu que uma coisa muito errada estava acontecendo, porque estava querendo arremessar a criança. E aí, viram que é algo muito estranho e começaram a chamar a atenção e chamaram a polícia. E foi o certo. Vamos continuar vendo essa história. Tentou para mulher jogar a criança 2 vezes. E quando Aqui na igreja? Aqui na igreja. Quando vier, eu tomei a criança dela. Então, não, a criança não vai jogar não. Não vai furar aqui, ó. É ferpa essa aqui, ó. Furou já. Lança, né? É lança, fura tudo. Não vai jogar não. Peguei, arrastei. Tá bem transtornado. Tá bem transtornado. Se tem algum problema, não sei o que houve, eu tomo alguma coisa controlada. Falou que estavam sequestrando a filha dela. Ela falou que estavam sequestrando a filha dela. Lá do hotel Tibagi, onde ela estava lá, tem gente que tá cheio de sangue lá. Não sei a versão dela, mas que a criança não deixa me jogar. Tô mesmo na marra, velho, a criança dela. Inclusive, o corpo bombeiro tava passando aqui. Eu chamei para ele, me ajuda a nós, que a menina tá com problema. E tentou jogar a criança. Daí nós chamamos a Guarda Municipal, deu uma amenizada. Agora a criança, graças a Deus, tá bem. Gente, que isso? Vocês olham o desespero e olham a comoção social que aconteceu ali. Então imagina só, você ver
né, que está passando ali na rua, do nada, uma mulher gritando socorro, socorro, estão tentando sequestrar a minha filha, e a pessoa começa a jogar a bolsa, jogar o celular e tudo, e queria arremessar a criança. E vocês viram pelo depoimento de uma pessoa que estava passando ali, podia machucar literalmente a criança, né? Então estava acontecendo alguma coisa ali, e ninguém estava entendendo realmente o que estava acontecendo, né? A questão mais complicada. Então gerou um susto, uma comoção, porque tinha uma vida ali, né? Tanto a da mãe, mas também a da criança, que está correndo risco dessa questão de ser arremessado. Olha para você ver o caos que gera quando a gente pensa em questões psiquiátricas, tá? Vamos continuar assistindo. A mulher deixou o hotel no centro de Curitiba, onde estava hospedada, e andou com a filha quase 1,5 km. Este morador ouviu os gritos e veio ver o que estava acontecendo. Escutei aqueles gritos de socorro desesperado e minha filha, e sequestro e tal. Muita gente atrás, mas dava a impressão que queriam prestar socorro para ela, mas ela não parava, até que o senhor abordou ela na esquina ali, já atravessando o André de Barros, e falou da guarda municipal ali. Daí ela passou direto, ela não chegou ali na guarda municipal gritando socorro, socorro. Gente, olha para vocês verem. Olha como começa a aparecer umas questões. A pessoa não estava falando coisa com coisa. Tentaram ver com ela o que estava acontecendo, chamaram a polícia, né? Chamaram a guarda e tentaram ali proteger principalmente a questão da criança. E a mulher falando, né, algo parecido desconexo. Então ninguém estava entendendo nada. E aquele assim, será que é um desespero maior que estava fazendo a pessoa ficar assim e tudo, mas não estava legal o discurso dela, que acabou sendo preocupante, entenderam? Acabou sendo preocupante porque ninguém estava entendendo, mas estava vendo que a filha estava correndo risco, mas o risco da parte dela, não de aparentemente uma ameaça ali ao redor, entenderam? Então, eles fizeram certinhos de tentar tirar a criança, né, dela terem que proteger a vida, principalmente da pessoa mais vulnerável, chamar a polícia e chamar a ambulância. Porque alguma coisa ali está acontecendo, entenderam? Então, não precisa esperar algo grave maior acontecer. Isso já é grave por si só e já precisa de uma intervenção. Nós chamamos junto ali, né, a ambulância e também a polícia, porque se a gente pensa na questão de um surto, uma questão psicótica, a pessoa tem uma força descomunal, isso pode acontecer até uma tragédia. Então é importante que a gente tenha mais pessoas ali capacitadas para poder ajudar nesse momento, nesse socorro. Então por isso que é muito importante, não somente você que tem familiar de pessoa com esquizofrenia, outras psicoses, a sociedade de modo geral, ela tem que entender e saber lidar com essas questões, porque é mais comum do que a gente imagina. Principalmente quando tem essa questão delirante, que não é tão bizarro. É possível a pessoa estar, né, sendo ameaçada, sendo sequestrada. Então, isso é uma coisa possível, uma coisa de verdade. Porém, existem casos que é uma questão de delírio. E isso causa uma confusão e até acidentes e morte, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos continuar assistindo. Já a mãe não falou nada com nada. Ela parecia estar fora de si, veja, sem condições de cuidar da filha. Olha aí. Primeiro, a população vendo, né, isso tudo acontecer e já viu que não estava falando coisa com coisa, né? Então já tivemos 2 pessoas ali que o repórter colheu ali a história, quando ele mesmo foi entrevistar, vendo que tinha um discurso desconexo. Lembram, gente, que um dos problemas que a psicose pode causar, né, esquizofrenia e outras psicoses, é o quê? É você ter uma fala desorganizada, tá? O pensamento desconexo, muitas vezes a fala, ela reflete o pensamento bagunçado que a pessoa está naquele momento, entendeu? Então isso acaba sendo uma das coisas que a gente tem que ficar de olho. E tem um erro aqui, que a reportagem original não colocou nada para poder embaçar o rosto, né, da paciente, né, da pessoa surtada, ou nem uma tarja preta assim nos olhos. Gente, é importante que a mídia tenha esse cuidado, porque são pessoas que precisam da nossa proteção, precisam do nosso empenho para poder ajudar. Então, uma das coisas que a gente está combatendo são questões de estigmas e preconceitos. E isso acaba fazendo o quê? Criando mais estigma e preconceito,
Principalmente quando você mostra, porque tem gente que vai falar assim, você é aquela pessoa que fez isso, aquilo, outro, e não vai entender que é um processo, que a pessoa pode se reabilitar e ser, né, a pessoa continuar a sua vida, e isso pode trazer prejuízo para a própria pessoa. Então, vocês que forem noticiar, vocês, né, da mídia e tudo, tentam preservar. Preservam de alguns bandidos, né, de alguns bandidos, alguns políticos, bandidos não mostram o rosto porque mostrar de uma pessoa que está ali em defesa e está doente. Então é bom a gente criar esse meio, né, essa cultura de não identificar as pessoas que estão no surto, né, para poder trazer essa privacidade para elas, tá? Vamos continuar assistindo. Acontece que eu peguei um hotel, fiquei 2 dias num hotel e eu vi que quebraram a trinca da janela. Eu pedi pra trocar de quarto, eu não troquei, só que porém eu fiquei fora e minhas coisas estavam tudo fechadas na bolsa. Cheguei no quarto de baixo onde eu estava, todas as trincas daí estavam quebradas e eu sabia que só tinha um. E o meu tio viu, eu tenho prova, meu tio viu. E o que acontece? Eu liguei pra polícia, quem atendeu foi o recepcionista. Eu sei que é impossível, mas eu tenho prova e tá cheio de sangue. A cortina tem arranhado, eu tenho prova, já mandei pro meu advogado, eu liguei pra minha irmã tá sabendo de tudo. Porque vocês acham que eu sou louca. Ontem eu saí gritando também na rua. Também acharam que eu estava louca, só que eu tenho prova, eu provei, tem sangue. Qual a situação da criança, querida? Ela também tá em pânico, gente. 3 vezes ela foi tentada roubar. Gente, dá muita dó. A gente vê ali, né, esse desespero, esse sofrimento. Por isso que eu falo que a gente tem que aprender a lidar com esquizofrenia, com outros psicólogos. A gente tem que lidar. E isso eu falo muito, mas muito mesmo, para, né, os familiares, sobre como lidar com esses casos, né, como lidar com a esquizofrenia, com as psicoses e nesses momentos de surto também. Então, se você quer aprender mais e aprofundar, quer ser um familiar realmente que tem uma autoridade sobre como ajudar o paciente, como ter uma vida mais vitoriosa nesse sentido, aqui na descrição do YouTube você vai encontrar um link que é o Controle da Esquizofrenia. Lá você vai se reunir com centenas de mulheres, de homens que estão ali, né, juntos no mesmo propósito, de poder ver o familiar ali, poder cada vez ser mais, né, reabilitado, que venha ter mais superação, cada vez mais autonomia, tá? Que esse é o objetivo, é a gente poder pegar a pessoa com esquizofrenia e as outras psicoses e poder levá-la à sua reabilitação e à sua transformação, e com isso, trazendo paz no seu lar, tá? Então, na descrição aqui tem um link especial para você, eu quero te ver lá. Mas olha para você ver o caos. Então, gente, isso é o caos. A gente, por isso que esse nosso movimento de poder estar aqui no YouTube, estar aqui nas redes sociais, de eu criar essa comunidade específica onde a gente fala isso aprofundado, porque olha o problema social que isso gera. O sofrimento para a mãe, o sofrimento para essa criança que acaba tendo traumas, né, numa situação dessas, o risco maior dos outros, tá? E olha a questão psicose. Lembram que eu costumo falar, a psicose é o que é, por definição, é a desconexão com a realidade. Então a pessoa tem um delírio, onde a pessoa tem uma crença falsa, tá? Que é o caso dela, tá? Tem uma crença falsa que está sendo perseguida, que estão querendo sequestrar, e ela tem essa certeza. Psicose a pessoa não acha, tá? Então você pode falar o que for ali. Então por isso que ela estava usando a expressão, eu não tô louca, é isso, eu tenho prova, eu faço isso, aquilo outro. Então a pessoa que ela sofre porque aquela realidade está fazendo ela sofrer, nessa realidade paralela. Por isso que nós temos que aprender a tratar com amor e carinho essas pessoas, levar um tratamento correto. Por quê? Porque isso abala muito a pessoa. Abala tanto a estrutura social, estrutura familiar e a questão física mesmo, a questão da doença. Então é muito importante estarmos atentos a isso. Lembrar de que a questão da psicose é um pouco maior nos homens do que nas mulheres, tá? Mas sim, as mulheres podem ter surtos psicóticos, tá? E também tem essa chance maior de ser algo bem proeminente, questão de delírios e alucinações, tá? Então é muito importante tomar cuidado com as mulheres pós-parto, que acaba que você pode aumentar um risco, né, nessa população. Então é muito importante a gente estar atento a todos esses sinais, porque isso pode acontecer uma tragédia, gente. Isso pode ser tragédia. Por isso que temos que estar atento e aprender a como controlar a esquizofrenia e as outras psicoses, tá? Porque você vê que é uma questão de saúde pública. Não interfere só aquela pessoa, interfere toda a comunidade ali. Vamos continuar vendo essa história.
E depois de algum tempo, a mãe foi medicada pelo SAMU, que veio até o local e levada para o hospital. A menininha de apenas 5 aninhos foi entregue ao Conselho Tutelar, que deverá decidir o que vai acontecer a partir de agora. Quem me conhece sabe que eu não sou louca. Eu não sou louca, gente, por favor, eu tô aqui, ó, no hospital, é Santa Casa. É Santa Casa, moço. No Santa Casa, por favor, venham aqui me ajudar. Vocês sabem que como eu sou uma pessoa boa, eu não sou louca. Ela foi tratada como sendo uma mãe com problemas psiquiátricos. Ela está dizendo, afirmando, quem me conhece sabe que eu não sou louca. Eu não a conheço. Não sei se ela tem esse tipo de comportamento ou não. Com certeza, com a imagem mostrada aqui na Rede Massa SBT, familiares, é claro, deverão procurar as autoridades e saber qual hospital foi encaminhada a mãe e, na sequência, tomar conta da criança também, que tem apenas, então, somente 5 anos. Olha, gente, vocês viram que, né, no final ainda não foi mais trágico, porque teve pessoas que interviram na situação. Então é importante que a gente não seja pessoas apenas como espectadores de ver o que está acontecendo. Não, você tem que agir. Mas o agir com exatidão, com algo protocolar, que é o quê? Chamar a ambulância e chamar, né, a polícia, o corpo de bombeiro para poder intervir, entenderam? Porque, gente, dependendo às vezes do grau de agitação, é uma força descomunal e que isso pode gerar problemas sérios, até para a pessoa, na boa vontade, tentar segurar, de poder, às vezes, se machucar, tá? Então, vocês viram o desespero, a criança sendo encaminhada para o conselho tutelar, a mãe sendo medicada e levada. Então isso gera problemas, assim, enormes, tá? Essa criança já tem 2 predisposições genéticas a poder ter, né, esquizofrenia e outras psicoses. Primeiro, a questão genética, né? Então, se a mãe tem uma genética favorável, acaba que a criança, né, tem uma genética favorável também. E segundo, esse estresse que estão vivendo, né, aí na infância e adolescência, você aumenta também esse risco. Então é muito importante estar atento, tá? Então, a gente pensa muito na questão de esquizofrenia e outras psicoses lá na adolescência, na vida adulta, mas isso tudo começa na infância também. A questão dos traumas, tá? As questões do ambiente. Então é muito importante estar atentos a isso. E olha ali, vocês viram que a equipe, né, se comportou de uma maneira correta. O único defeito, o que não pode ser feito ali, é você publicar a imagem da pessoa, principalmente essa que está em realmente sofrimento mental, tá? Então não evitem isso, embasta, coloca uma taxa para poder ter isso. Segundo, não vá você só tentar ali acudir, porque pode ser um risco muito grande e você sofrer até sofrer ali até um ato de violência, porque a pessoa está persecutória, ela acha que alguém está fazendo alguma coisa ruim contra ela, contra a criança, e ela pode ir para cima de você. Terceiro, realmente, a gente tem que ter o quê? Empatia e compaixão, de entender que é um momento que a pessoa precisa ser medicada, precisa ser reabilitada, ver sua reinserção social, tá? Só com esse trecho não tem como bater o martelo e falar qual que é o diagnóstico preciso dentro do grupo das psicoses, mas independente, o sofrimento é real. O sofrimento é algo absurdo e que pode levar até uma tragédia. Então, vocês, familiares, não podem, primeiro, querer abraçar o mundo, querer, em caso de um surto, de poder estar ali, porque pode gerar um problema maior, tá? É chamar realmente para o socorro. Ver essa questão da coerência, ver que a pessoa tem uma incoerência ao falar, a fala fica, né, diferente, né? Ela fica mais rápida, mais desconexa. A questão meio beira um absurdo, que ele arremessar a criança, já vê uma questão ali de gravidade. E vocês viram como é a questão da psicose, gente. Ela tem uma certeza. Ela tem certeza. Eu não estou louca, né? Eu tenho provas. Está acontecendo isso. Vira no prédio, você vê marcas de sangue. Você vê que é uma realidade paralela, mas para ela é uma realidade. Você pode falar, você pode rezar, fazer o que for, que isso não muda. O que muda é o tratamento médico, tá? É o tratamento médico que muda, juntamente depois com o acompanhamento com toda a equipe multiprofissional, tá? Então, é uma dica importante, é um ensinamento que quero te dar para você. Nunca tente resolver isso por conta própria. Sempre precisa de uma equipe. Sempre precisa de todos. Temos que estar preparados, principalmente para quem convive com alguém que tem algum tipo de psicose. Então não adianta só ter e dar remédio sem estar preparado para tudo.
E uma das coisas importantes é o quê? Aprender a identificar sinais onde mostra que a pessoa está recaindo, identificar sinais que a pessoa está num risco maior de ter esse problema da psicose e gerar um sofrimento muito grande, tá? Então a gente já tem que estar à frente da doença. A gente tem que estar ali para poder ajudar na prevenção e evitar que pessoas recaiam, porque as recaídas podem ser até piores. Então, o nosso programa já está chegando ao fim. Espero que você tenha aprendido. Quero que você curta, compartilhe, ajuda aí, me ajuda nesse canal, me ajude que o YouTube consiga entregar para mais e mais pessoas esse vídeo e vem comigo, vem junto comigo ajudar a salvar vidas. E se você quer se aprofundar nessa questão da psicose, quiser ajudar o seu familiar, o seu filho, o seu amigo, né, o seu pai, mãe, irmão, que tem esquizofrenia e outras psicoses, vem comigo. Clique aqui na descrição, no link Controle da Esquizofrenia, onde a sua vida com certeza será transformada, beleza? Então, super beijo pra vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.